Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja bem-vindo ao canal Mito Poéia Cotidiana. Harold Kushner é um autor que talvez você conheça. É um rabino norte-americano que ficou muito conhecido com um livro que ele escreveu abordando a questão do sofrimento. Quando o seu filho de 3 anos faleceu vítima de uma doença rara, Kushner escreveu um livro chamado Por que Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. A grande questão que ele levanta no livro, na verdade, é uma questão muito presente em todos nós, em toda a espécie humana. A pergunta pelo sofrimento humano, a pergunta por que há o sofrimento. Eu não tenho a menor pretensão de responder a essa questão aqui, mesmo porque respostas prontas, respostas simples, acabam sendo superficiais e não atendem às exigências da realidade humana, que por si só é muito complexa. Então, eu não quero aqui dar respostas prontas, mas eu quero fazer como o Kushner fez no seu livro. O Kushner fez uma releitura do livro de Jó. E eu acho que o personagem Jó, o personagem bíblico, é um personagem que você conhece, pelo menos de ouvir falar, sobre a sua paciência. E aí vem a grande pergunta que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Será que Jó de fato era paciente? Bom, a história de Jó nós encontramos no texto bíblico e diz a história que ele era um homem justo, temente a Deus, e homem que fazia o bem. Para a gente compreender o livro de Jó bem, na verdade é preciso dar um passo atrás e pensar sobre a sabedoria judaica. Sabedoria, ou sábio no nosso imaginário coletivo, é aquele personagem que talvez ficasse no alto de uma montanha, né, e entoando frases de efeito, ou então com uma visão muito única sobre a vida. Mas, na verdade, na realidade judaica, o sábio é aquele que vê a vida. É aquele que participa da vida cotidiana. Não é alguém tirado da vida, não é alguém retirado, que se retira da vida, mas ao contrário, é alguém que está inserido na vida. Então o sábio usa a realidade do cotidiano, do dia a dia, para extrair dali os seus conceitos. E a sabedoria em Israel passou por algumas etapas de desenvolvimento. Nós temos no primeiro momento, aqui eu estou simplificando ao máximo o assunto, mas temos aqui, no primeiro momento, uma espécie de otimismo muito presente na realidade judaica. Uma perspectiva que vinculava as ações boas a resultados bons. Então qual é a lógica aqui? É uma espécie de teologia de causa e efeito. Ou seja, se você quer que as coisas boas aconteçam, então faça o bem. Agora, se você fizer o mal, coisas ruins irão acontecer com você. Nós encontramos isso muito presente, por exemplo, nos provérbios. Há muitos provérbios bíblicos que dizem o seguinte: faça o bem e você será acumulado de bênçãos, mas faça o mal e você será penalizado. Essa balança moral de bem versus mal, então, imperou bastante na realidade judaica nesse tempo, que inclusive modelou a forma como as pessoas se relacionavam com Deus. A perspectiva era, para relacionar-se com Deus, era preciso estar de bem nessa balança, porque afinal de contas, ao fazer coisas boas, você iria colher coisas boas. Ao fazer coisas ruins, você iria colher coisas ruins. O problema nessa realidade toda é que ela não atende à vida concreta. Afinal de contas, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que é justo, que é honesto, que é íntegro e que está hoje sofrendo uma realidade muito injusta na vida por alguma razão. E você conhece também pessoas que são perversas, são corruptas e que estão muito bem, obrigado. Então, essa realidade de faça o bem e o bem virá a você, e faça o mal e o mal virá a você, essa realidade não se concretiza na vida. Quando a gente olha ao redor, a gente percebe que as coisas não são assim. Já no texto bíblico, nós encontramos exemplos de que essa realidade tão bonitinha, pintada por essa lógica de bem versus mal, não se encaixa totalmente na realidade da vida. Asaf, no Salmo 73, por exemplo, é um que questiona isso. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu invejava a arrogância dos maus. Os perversos não têm preocupações. Com eles tudo acontece bem, eles dão as suas festas de perversidade, eles agem de forma maliciosa e, na verdade, colhem coisas boas. São ricos, são bem de saúde. E aí ele até pergunta no Salmo, parece que Deus não se importa muito com essas questões. Então ele diz, e quanto a mim, portanto, eu inutilmente conservei puro meu coração. E aí no Salmo ele encontra uma resposta para isso. Ele diz, até que eu entrei na casa de Deus e percebi qual era o fim deles. Mas tirando essa realidade metafísica, né, ou seja, focando só na nossa própria realidade concreta, material, o que nós vivemos e vemos,
Essa resposta não atende muito às nossas percepções de injustiça nesse mundo. Então, há uma crise que se estabelece vinculada à sabedoria. Essa lógica de fazer o bem para receber o bem e fazer o mal e será punido não se traduz mais numa lógica que descreve a realidade. E aí nós temos 2 livros bíblicos que são escritos para trabalhar essa questão. O livro de Eclesiastes e o livro de Jó. O livro de Eclesiastes falaremos no outro momento, mas agora eu queria falar um pouquinho do livro de Jó. Jó é um personagem que age com essa categoria moral de causa e efeito. Lá no início do livro, por exemplo, diz que ele faz sacrifícios por ele mesmo e também pelos seus filhos, porque ele pensa, vai que eles erraram. Então, qual é a perspectiva aqui? Uma balança de moral de causa e efeito, né? Se os filhos erraram, então é preciso pagar um preço, que é o sacrifício, para que a balança se equalize e os filhos possam ficar bem. Essa é a lógica que está acontecendo aqui em Jó. E o livro todo é escrito para colocar essa perspectiva em dúvida, porque Jó é um personagem íntegro, justo, honesto e que sofre uma sequência de tragédias. Ele perde os seus bens, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde, ele fica reduzido a quase nada. Bom, esse é o contexto inicial do livro de Jó. E, na verdade, nós temos um problema com esse livro, porque nós nos acostumamos muitas vezes a conhecer a história apenas dos primeiros capítulos e a pular para o último capítulo. Então, essa leitura, que não leva em consideração o que está no meio do livro, acaba gerando para nós uma imagem de Jó muito distorcida. A gente tem a impressão de que Jó é uma espécie de super-herói da paciência, alguém que suporta tudo quase de forma desumana. Mas não é isso que acontece. Se nós vamos observar o livro todo, lendo todas as passagens, a gente vai perceber que Jó passa por todas as etapas de quem está sofrendo. Ele passa pela etapa da negação, no sentido de rejeitar aquilo, de pedir, a própria morte. Ele passa pela etapa de reclamar com Deus, inclusive ele chega até a blasfemar contra Deus. Ele diz, literalmente no texto, quando uma tragédia mata crianças, Deus se alegra com isso. E mais ainda, quando os juízes julgam injustamente, a pergunta que ele faz, se não é Deus que permite isso, então quem é? É a crise que está em Jó, é uma crise que acompanha Jó em toda a sua jornada naquele livro. E aí ele vai tentando encontrar a forma de responder a essa questão do sofrimento. Então ele, por exemplo, ele clama a Deus para que venha, para que entre em juízo com ele, mas ao mesmo tempo que clama a Deus para entrar em juízo com ele, ele mesmo se pergunta, mas como é que eu vou sobreviver diante de um juízo divino? Afinal de contas, eu não sou de fato digno de estar na presença de Deus. Então há toda uma série de crises acontecendo em Jó que revelam um personagem muito profundo e, sobretudo, muito humano. Quando Jó sofre, ele, na verdade, é um símbolo de todo ser humano que sofre. Quando nós sofremos, nós passamos também, em maior ou menor grau, pelo que Jó passa. E eu queria, à luz da sua narrativa, desse livro, que é um livro belíssimo, uma literatura de belíssima qualidade, muito bem produzido, muito bem escrito, e também a partir lá do que falamos no início do livro do Harold Kushner, eu queria propor aqui algumas pistas para a gente pensar a questão do sofrimento e pensarmos a relação com Deus nesse sofrimento. Porque uma coisa que a gente pode perceber no livro de Jó é que Jó, no início do livro, também age segundo aquela teologia moral de causa e efeito. Ele também pensa com essa categoria de balança. Ele também age como se Deus estivesse colocando a vida dele e dos seus filhos numa balança de méritos. Então ele faz sacrifícios por si, mas também pelos filhos. Porque, como diz lá no início do livro, vai que eles pecaram. Então, na cabeça de Jó, como é que funciona a relação com Deus? É preciso manter essa balança equilibrada. Se nós fazemos alguma coisa de errado, é preciso fazer uma coisa de bom para que essa balança se equilibre. E aí está o grande problema, porque essa teologia não responde à questão do sofrimento. Porque, às vezes, pessoas boas sofrem. E isso não é uma questão divina, de imposição divina. Isso é da vida. A vida traz esses momentos de dor e sofrimento, assim como traz momentos de alegria e de esperança. A vida é assim.
E é preciso aprender a lidar com a vida com essa categoria que a vida nos apresenta. Caso contrário, nós estaremos vivendo uma ilusão. Mas não é só Jó que está presente no seu livro. Nós também temos a presença ali dos seus 3 amigos. Como falamos, amigos que chegam no início, não falam nada, ficam quietos, mas depois começam a falar. Começam a falar diante do que Jó expressa acerca do seu próprio sofrimento. O que os amigos de Jó dizem, na verdade, é uma defesa de Deus. O que os seus amigos estão propondo ali é a aplicação da teologia moral de causa e efeito. Então, o que eles dizem na sua essência? Jó, se você está passando tudo isso, é porque você pecou, você errou. Arrependa-se do seu erro e Deus vai te restaurar, vai te abençoar novamente. Os argumentos não são diferentes disso. São 3 amigos que falam, e eles se revezam falando com Jó, mas todos eles dizem a mesma coisa. O culpado do sofrimento é o próprio Jó. E aqui eu preciso fazer uma pausa para dizer o seguinte: como é perversa muitas vezes essa mania que nós temos de querer gerar culpa na vida de quem sofre. Ou seja, encontramos alguém que está sofrendo e queremos jogar sobre ele um peso ainda maior de culpabilidade. Gente, isso é muito desumano, isso não se faz. Isso é a conversa de amigos de Jó. Mas voltando à narrativa, Jó ouve o que seus amigos estão falando, mas ele não aceita isso. Ele até diz que pecou, mas ele não consegue fechar a conta. Para ele não há sentido dizer que o seu pecado gerou tudo aquilo. Então perceba que o próprio Jó no livro começa a questionar a sua leitura anterior de causa e efeito. Ele começa a questionar uma imagem de Deus que foi construída a partir dessa leitura. E durante todo o livro, todo o seu sofrimento, vai gestando uma nova percepção sobre o sagrado, uma nova percepção sobre Deus. E aí, no final do livro, nós temos uma perspectiva interessante da parte de Jó. Depois que Deus responde a ele, no meio de um redemoinho, ou seja, no meio da crise mesmo, Deus responde a ele. E aí Jó diz lá no capítulo 42 o seguinte: eu me arrependo porque eu falei de coisas que eu não sabia. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 2 coisas sobre isso. Primeiro, o arrependimento aqui não é um arrependimento de coisas que ele tenha feito. Ele não está retornando àquela perspectiva de causa e efeito que seus amigos tinham falado. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: eu tinha uma percepção sobre Deus errada. E esse é o arrependimento. Ele mudou agora a sua chave de leitura. Ele mudou a sua interpretação sobre o sagrado. E é o que ele expressa. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é interessante como o livro termina. O livro termina com 2 cenas. Primeiro, Deus dizendo aos amigos de Jó o seguinte: eu estou contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era justo e correto, como fez o meu servo Jó. Ora, isso é muito estranho, porque no livro inteiro os amigos de Jó tentaram defender Deus. Tentaram dizer que Deus não era o culpado daquilo. Tentaram dizer que, na verdade, Jó é que tinha pecado. Ou seja, justificar o sofrimento a partir dessa lógica do pecado humano. Para Deus, na narrativa do livro de Jó, essa leitura é errada. Para o autor do livro, essa leitura é incorreta. Jó falou que era reto diante de Deus. E o que Jó fez para ser considerado reto e correto diante de Deus? Simples. Jó foi íntegro. Jó foi inteiro diante de Deus. Se está sofrendo, se está doendo, se está machucando, então o caminho é sentir isso, mas sentir isso em Deus. Reclamar em Deus, Até mesmo murmurar ou blasfemar, mas em Deus. A perspectiva que ele faz no livro. Todo momento ele está clamando por Deus para que, de uma maneira, Deus haja. E, obviamente, aqui não está tentando propor uma leitura de manipulação do sagrado pela força da fé. Não é nada disso. Mas sim a percepção de que, se eu estou passando por esse sofrimento, a pergunta que a gente faz, e a gente faz essa pergunta, é: onde está Deus? E aí o livro demonstra: Deus está ao lado de Jó. E no final do livro, há um reinício. Diz lá a narrativa que Deus dá a Jó o dobro do que ele tinha e novas filhas, no lugar daquelas que havia perdido. E é claro que filhos não se substituem.
obviamente. Isso aqui não é um final feliz do tipo, olha, voltamos ao que era antes. Foi só uma prova do que aconteceu. Não. Isso aqui é um novo ponto de partida, mas agora com uma nova percepção sobre Deus. Não mais aquela leitura meritocrática de um Deus de causa e efeito, como havia sido proposto até então, mas sim um Deus que está no sofrimento com a gente. Como diz o teólogo Gustavo Gutierrez, o único sofrimento que Deus deseja é aquele que surge da luta contra o sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus quer a nossa felicidade. Agora, a vida, por ser uma vida onde a liberdade humana existe, a vida então é possível encontrarmos experiências de dor e sofrimento. O que o livro de Jó está demonstrando é que a vida é assim, mas neste assim que a vida é, Deus se faz presente. Então, nessa leitura, Jó não é tanto paciente, como a gente costuma dizer, né? A paciência de Jó. Na verdade, Jó é íntegro. Jó é inteiro. Ele se coloca diante de Deus como quem ele é. Então, se está doendo, então está doendo. Ele não vai rejeitar isso, não vai mentir isso para as pessoas ou para Deus, não vai fantasiar outra coisa que não a sua própria realidade. Isso vai na contramão do que muita gente pensa, né, no sentido de que nós deveríamos, talvez, mascarar, né, as nossas próprias percepções e sentimentos diante de Deus. Não é isso que o texto bíblico propõe. O apóstolo Paulo, aliás, fala isso com toda clareza, né? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Ou seja, é uma empatia com os outros que estão sofrendo e também conosco, sabendo que em todos esses momentos Deus se faz presente. E aí, no finalzinho dessas experiências de dor, talvez a gente também possa dizer, como Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. Se você desejar informações sobre algum tema específico, use aqui os comentários. Tá? Deixa o seu recado dizendo o que você gostaria de ouvir aqui no canal e a gente vai fazer vídeos a respeito disso. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.